as coordenadas do Tennessee. No outono de 2013, um usuário anônimo, identificado apenas como TQ8, publicou algo incomum em um fórum de discussões sobre fenômenos inexplicáveis. Tratava-se de uma localização geográfica precisa, que apontavam para uma região industrial desativada no estado do Tennessee. A mensagem era direta. Qualquer pessoa disposta a visitar o terceiro galpão daquele complexo abandonado encontraria algo valioso esperando. Nos primeiros minutos, a publicação parecia apenas mais uma tentativa de assustar participantes do fórum. Histórias inventadas eram frequentes naquele espaço virtual, mas o comportamento do autor começou a chamar atenção de forma gradual. 18 minutos após a postagem inicial, TQ8 retornou demonstrando impaciência. Reclamava que ninguém havia se movido até o local indicado, e então compartilhou uma sequência de fotografias que alterou completamente o tom da conversa. As imagens possuíam uma qualidade visual que sugeria autenticidade. Buscas reversas não identificaram registros anteriores daquelas cenas na internet. Uma das fotografias mostrava o que parecia ser um corpo sem vida. Outra exibia o interior deteriorado de uma estrutura industrial, com escombros espalhados pelo chão de concreto. Havia também a imagem de um bilhete manuscrito, cujo conteúdo não foi totalmente revelado nas discussões públicas. O autor referia-se repetidamente ao corpo como sendo de um conhecido seu. Mencionava que o prêmio prometido estava escondido sob material plástico. 5 dias se passaram antes que um novo participante entrasse na história. Identificando-se como Alex, este usuário afirmou ter se deslocado até as coordenadas fornecidas. Começou a transmitir fotografias capturadas pelo seu dispositivo móvel enquanto explorava o ambiente. As primeiras atualizações descreviam uma inspeção do andar principal, onde nada de significativo havia sido localizado. A situação mudou quando Alex descobriu uma escadaria descendente. Os degraus levavam a um porão com um piso de terra batida. Segundo suas descrições, havia túneis escavados tanto no solo quanto nas paredes laterais. O ambiente continha sucata metálica, cabos elétricos expostos e acúmulos desordenados de objetos variados. Em determinado momento, Alex relatou perceber sons vindos da superfície. Descreveu algo semelhante a um veículo se movimentando lentamente sobre o cascalho acima de sua posição. A informação o fez considerar que outra pessoa poderia estar nas proximidades, possivelmente o mesmo indivíduo responsável pela publicação original. Mesmo assim, Alex prosseguiu mais profundamente nos túneis. Encontrou uma embalagem plástica contendo o que pareciam ser ossos de animais antigos, acompanhados de um prato de papel dobrado com uma advertência escrita. Sob o material plástico, havia um animal amarrado. Continuou fotografando. Frascos de medicamentos, fios soltos, pedaços de espuma e até mesmo uma caixa de correspondência repleta de partes de animais. Alex então começou a procurar uma saída, mantendo atualizações periódicas sobre sua situação. Relatou ter tentado escalar através do que imaginava ser uma janela, mas descobriu tratar-se de um duto de ventilação. Sua última mensagem informava que estava retornando rapidamente através de uma porta de madeira. Após essa comunicação, nunca mais houve contato. Enquanto tentavam compreender o ocorrido, os participantes do fórum notaram um detalhe que havia passado despercebido anteriormente. Antes de se dirigir ao complexo industrial, Alex havia mencionado um encontro estranho em um supermercado. Um homem desconhecido havia perguntado se ele frequentava aquele fórum específico. Quando Alex confirmou, o homem sugeriu um encontro nos fundos da loja às 23 horas. Investigações posteriores revelaram que o supermercado ficava adjacente ao mesmo complexo industrial das coordenadas originais. Essa proximidade sugeria fortemente que o homem do estacionamento e TQ8 eram a mesma pessoa. Um arquivo compartilhado externamente continha uma fotografia que Alex havia tirado do homem. A imagem mostrava um indivíduo de pele clara, usando óculos e barba, posicionado ao lado de uma caminhonete antiga. Ao fundo, era possível identificar a fábrica abandonada, confirmando a correspondência geográfica. O desenvolvimento seguinte surpreendeu muitos. TQ8 reapareceu no fórum, alegando que Alex estava vivo. Declarou que Alex era um conhecido e prometeu comprovar isso publicando uma nova fotografia com marcação temporal, mas apenas se os usuários resolvessem um enigma proposto. Compartilhou um arquivo de áudio estranho e uma mensagem escrita em islandês. Após tradução, a mensagem falava sobre um corpo enterrado atrás de uma cerca decorada com crânios. Em seguida, publicou a fotografia de uma propriedade rural. Os participantes debatiam se ele estava confessando ter causado mal a Alex ou se tentava atrair novas vítimas para aquele lugar. Também postou uma longa sequência numérica antes de desaparecer novamente, deixando todos sem respostas. Durante anos, o caso permaneceu sem solução. Alguns usuários visitaram pessoalmente o complexo industrial e produziram suas próprias fotografias, mas nada fora do comum foi encontrado. Outros analisaram a velocidade das atualizações de Alex, argumentando que ele postava rápido demais para alguém caminhando por um porão escuro enquanto digitava em um telefone, o que levantava suspeitas sobre a veracidade dos eventos. Porém, um participante observou que os tamanhos dos arquivos de imagem de Alex e TQ8 vinham de dispositivos diferentes, sugerindo que as fotografias não haviam sido editadas da mesma maneira. Eventualmente, alguém criou um site dedicado a arquivar todos os detalhes do caso. O site posteriormente saiu do ar, mas uma versão arquivada indicava que seus criadores acreditavam que Alex havia falecido e que uma pessoa específica estava conectada ao caso. A página terminava com uma mensagem que sugeria a desistência da investigação.
Conforme o caso ganhava notoriedade crescente, um investigador decidiu contratar um linguista forense. Esses especialistas estudam padrões de escrita para determinar se dois textos foram produzidos pela mesma pessoa. O perito comparou os textos de Alex e TQ8, e finalmente surgiu uma descoberta significativa. Ambos os conjuntos de postagens apresentavam estruturas de frase incomuns e idênticas, pontuação peculiar semelhante e vocabulário coincidente. O especialista também indicou que ambos os autores provavelmente utilizavam computador, não telefone. A conclusão foi que existia alta probabilidade de Alex e TQ8 serem a mesma pessoa. Se essa análise estiver correta, toda a narrativa pode ter sido construída por um único indivíduo, alternando entre duas identidades fictícias, provavelmente com o objetivo de criar uma lenda urbana digital. O sinal de rádio inexplicável. Entre outubro de 2017 e junho de 2018, moradores de Portland e regiões adjacentes continuavam captando um sinal peculiar na frequência 96,7. O conteúdo da transmissão variava constantemente. Alguns dias apresentavam sons repetitivos com tonalidades graves e frequências atípicas. Outros traziam longos períodos de estática ou uma única nota sustentada durante horas. Havia ocasiões em que a emissão consistia em fragmentos de discursos históricos conhecidos, misturados com sonoridades inquietantes ao fundo. Um ouvinte relatou ter identificado áudio das missões espaciais Apollo e comentários de lançamentos da Agência Espacial Americana escondidos na programação. O fenômeno ganhou atenção pública em 6 de janeiro de 2018. Dois usuários de uma plataforma de discussão, publicando com minutos de diferença, questionaram se outras pessoas naquela área geográfica haviam escutado o áudio estranho na frequência 96,7. Um terceiro participante respondeu que vinha acompanhando aquilo há 5 meses e havia carregado gravações em um site de vídeos para que outros pudessem ouvir também. Em uma das gravações, era possível identificar a estação se apresentando com um conjunto específico de letras identificadoras, seguido da palavra Portland. As pessoas começaram a especular se haviam interceptado uma estação numérica, geralmente utilizada por serviços de inteligência para transmitir mensagens codificadas internacionalmente. Registros oficiais de telecomunicações mostravam que aquela frequência pertencia a um grupo chamado Aliança Comunitária de Inquilinos, uma organização sem fins lucrativos no Oregon, que trabalha com justiça habitacional e direitos de locatários. Eles mantinham a licença há anos, mas em algum momento de 2018, o código de identificação da estação mudou, embora a licença permanecesse com a mesma organização. Essa mudança era incomum, então as pessoas começaram a investigar mais profundamente. Encontraram um artigo de 2014 em uma publicação especializada em rádio, mostrando a organização de inquilinos falando com orgulho sobre como queriam usar rádio FM de baixa potência para apoiar seus programas. Nada em sua missão institucional sugeria que transmitiriam aquelas frequências estranhas. Para obter respostas, um investigador que pesquisava o caso enviou uma mensagem eletrônica para a organização em novembro de 2022. A comunicação descrevia o áudio peculiar na frequência 96,7, incluía links para gravações onde o identificador da estação era mencionado, e perguntava se eles sabiam o que estava acontecendo ou se interferência poderia estar envolvida. Uma pessoa chamada Katrina respondeu brevemente. Ela confirmou que a estação pertencia à organização e disse que não tinham conhecimento de qualquer interferência. Foi só isso. Não houve perguntas, surpresa ou explicações sobre meses de transmissões estranhas. A resposta naturalmente gerou mais questionamentos do que soluções. Se alguém estivesse transmitindo ilegalmente na frequência deles, seria esperado que demonstrassem preocupação ou confusão. E se a própria organização havia transmitido os sons estranhos, a resposta curta parecia indicar que não queriam discutir o assunto. Enquanto isso, um artigo não relacionado de um jornal importante mostrava o quão incomum é o cenário de rádio FM de baixa potência em lugares como Oregon e Washington. Oregon possui muitas estações de baixa potência para sua população e frequentemente tocam conteúdo bastante nichado. Notícias em russo, conversas de boa noite entre pai e filho e outros formatos incomuns. Foi aqui que uma nova teoria começou a se formar. Um participante das discussões online apontou que esse tipo de programação de atenção é comum em estações pequenas. Trata-se de tocar conteúdo estranho ou que chame a atenção quando uma estação está sendo lançada, mudando seu formato ou tentando construir curiosidade. Esse usuário também mencionou que outra estação de Portland já havia feito transmissões peculiares quando começou suas operações. Posteriormente, o próprio site da organização de inquilinos anunciou uma parceria com a estação mencionada anteriormente, conectando o grupo de direitos habitacionais com uma emissora já conhecida por rádio criativo e experimental. Não existe uma declaração pública da organização ou da estação parceira confirmando que essa era sua intenção. O único comentário direto que temos é que a estação é deles e que não tinham conhecimento de interferência. Ainda assim, quando todas as evidências são reunidas, a explicação mais simples é que as transmissões estranhas na frequência 96,7 vieram deles e exatamente por essa razão: gerar curiosidade e atenção para o lançamento de uma programação experimental. A espiral digital de um usuário. Em 8 de setembro de 2010, um participante de uma comunidade online dedicada a jogos eletrônicos fez uma pergunta simples sobre modificações favoritas para um jogo de interpretação de papéis popular. Nas respostas, um usuário deixou um comentário levemente sarcástico, mas ainda compreensível. Brincou que sua modificação favorita era o botão de desinstalar
e disse que o jogo era excelente, mas difícil de remover completamente do sistema. Tudo parecia normal inicialmente, mas quando outro participante respondeu com confusão, as coisas mudaram subitamente, dando início ao mistério. Quando o usuário sarcástico respondeu novamente, sua frase se desintegrou. Ele repetiu sua ideia sobre o botão de desinstalar, mas depois derivou para uma linha estranha sobre uma empresa de jogos e um sistema de proteção de cópias digital. A frase mencionava elementos relacionados a algo real na indústria de jogos, mas a maneira como ele escreveu não fazia sentido algum. O participante confuso disse que a resposta não tinha lógica e tentou explicar como a desinstalação do jogo realmente funcionava. Naquele momento, toda a discussão foi tomada. O usuário sarcástico começou a publicar repetidamente, milhares de vezes em apenas algumas horas, repetindo diferentes formas da mesma frase fragmentada sobre sistemas de proteção digital. Alguns comentários estavam em negrito, outros em itálico, alguns usavam símbolos especiais de texto, e alguns até linkavam para imagens estranhas e perturbadoras. Uma das imagens mais memoráveis mostrava a mesma frase escrita à mão, com caligrafia trêmula e desconfortável, fazendo as pessoas pensarem que ele poderia estar passando por um colapso. A inundação de mensagens foi tão intensa que sua conta foi banida e a discussão foi removida. Posteriormente, a própria conta foi eliminada e mostrava apenas uma página de erro. As pessoas tentaram estudar as imagens e a frase repetida para encontrar padrões, mas nada foi descoberto. Durante anos, esse incidente permaneceu na memória coletiva como um daqueles momentos estranhos da internet que nunca foram resolvidos. Mas isso finalmente mudou quando um usuário que encontrou o mistério decidiu investigar mais profundamente usando postagens antigas arquivadas. Ao fazer isso, encontraram uma série de conexões que os levaram para longe daquela única discussão sobre jogos e para dentro de um pequeno grupo de comunidades online estranhas e quase escondidas. O momento-chave foi descobrir que o usuário problemático havia publicado em uma comunidade minúscula em 2012. Ele fez uma postagem intitulada sobre magia que simplesmente dizia: "Preciso de ajuda, não usaria para o mal". Era tão confuso quanto seu colapso original, mas desta vez estava em uma comunidade quase vazia, sem descrição, sem banner e com um título de página estranho. O único moderador ali era outro usuário com um nome diferente. Examinar essa comunidade mostrou postagens esparsas sobre saneamento inadequado, mas escondidos nessas postagens estavam comentários de usuários que se comportavam da mesma maneira estranha. Havia uma conversa peculiar entre o moderador e outros dois usuários. Seus comentários eram repetitivos, estranhos e às vezes incluíam links, assim como o spam antigo. Verificar as contas uma por uma mostrou que não eram estranhos aleatórios. Estavam fortemente conectadas. A conta principal postava coisas normais sobre jogos eletrônicos, mas também repetia frases estranhas. Estava ligada a outro usuário e ambos apareciam em comunidades obscuras, onde quase todo usuário parecia ser a mesma pessoa respondendo a si mesma sob nomes diferentes. Conforme as pessoas comparavam seus estilos de escrita, horários de postagem e hábitos compartilhados, ficou claro que não eram usuários separados. Eram provavelmente múltiplas contas administradas por uma pessoa. Isso deixou a questão de por que ele se comportava assim. Para encontrar a resposta, as pessoas examinaram a conta com o maior histórico de postagens. Este usuário foi extremamente ativo por 8 anos, teve longas discussões em lugares sobre medicina, indústria farmacêutica e medicamentos. Ler essas postagens mostrou que ele tinha problemas sérios de saúde e tomava muitos medicamentos para lidar com eles. Em uma postagem pedindo ajuda para encontrar moradia, ele disse que vivia em Melbourne, Austrália, tinha dor crônica, tomava muitos medicamentos fortes e era ex-membro de uma denominação religiosa específica. Em outros comentários, disse que tinha síndrome de fadiga crônica. Escreveu que havia perdido 6 anos de sua vida para a doença. Explicou que cada passo para fora parecia aterrorizante para ele. Caminhadas diárias e levantamento de peso leve eram possíveis apenas se ele aceitasse horas de dor deitado na cama. Disse que não conseguia sentir prazer algum, dormia em pequenos blocos de 2 horas e tinha pernas inquietas há cerca de 10 anos. Escreveu que um médico havia lhe dado medicação antipsicótica quando era adolescente, o que ele acreditava ter causado as pernas inquietas que nunca pararam. Também descreveu dor nas costas que parecia uma gripe constante e leve em um corpo que sempre se sentia rígido. Ficou claro que não era apenas alguém provocando por diversão. Em outra postagem pessoal, ele respondeu uma pergunta sobre que crenças estranhas tinha quando pertencia àquele grupo religioso. Disse que cresceu acreditando que entidades sobrenaturais caminhavam pela Terra como em filmes de terror e que havia visto uma em seu quarto quando tinha cerca de 4 ou 5 anos. Descreveu estar deitado na cama com febre e enxaqueca, vendo a parede cintilar, depois uma sombra preta saindo dela e caminhando na sua frente. Estava congelado, sentindo-se observado por essa figura. Quando contou à sua mãe no dia seguinte, em vez de dizer que era apenas um delírio febril, ela disse que era real. Disse que seus desenhos de monstros haviam quebrado uma proteção divina e convidado uma entidade para seu quarto, mostrando que tinha um longo histórico de experimentar a realidade de formas distorcidas. Como adulto, ele recorreu a opiáceos para lidar com sua dor. Em uma postagem, admitiu tomar até 1.200 mg de codeína por dia apenas para passar o dia, o que é uma dose extremamente alta. Também
mencionou viver em uma casa forrada com aço inoxidável. Reunindo tudo isso, o colapso e as contas conectadas eram registros de uma pessoa muito doente sendo sacudida por doença crônica, medicação pesada, falta de sono e dor. Quando ele inundou aquela discussão sobre jogos com a frase repetitiva sobre proteção digital, ele provavelmente estava preso em um loop mental, agarrado a uma frase relacionada a um problema real de jogos e repetindo-a sem controle. O jogo que escondia um segredo. Um jogo independente de interpretação de papéis parecia ser apenas uma brincadeira, onde um artista musical cai em um buraco de minhoca, acorda no ano 3030 e precisa vencer batalhas de rima contra um clone maligno de outro músico para salvar algo chamado Ordem Divina. Inicialmente, todos trataram como uma piada, e em 2013, muitos criadores de conteúdo em vídeo jogaram. Então, um jogador anônimo digitou uma única palavra em uma caixa de texto aleatória e o jogo inteiro mudou para algo totalmente inesperado. A palavra era acender. Tudo ficou preto e branco. A música alegre desapareceu e foi substituída por sinos distantes, notas agudas de piano e clipes de voz que soavam perturbadores. Seu personagem mudou para uma borboleta vagando por um labirinto. Então, uma mensagem apareceu. Dizia que o jogo que você estava jogando era uma fachada e que escondia o que você estava vendo agora. Pedia desculpas por enganá-lo e dizia para não compartilhar essa área com o público. Pedia que você saísse se não estivesse disposto a participar. Se você escolhesse continuar, dizia que você estava concordando em participar de um exercício de pensamento destinado a ajudá-lo e que esse exercício poderia não estar limitado ao software. Depois disso, o jogo escondido se tornou um teste lento e misterioso chamado Sua Ascensão. Você tinha que caminhar por um labirinto vazio feito de muitas salas, cada uma trancada por uma senha de 8 letras. Não havia dicas claras e algumas senhas precisavam ser adivinhadas. Outras foram descobertas quando as pessoas investigaram o código do jogo e as encontraram lá. Conforme você avançava, os visuais ficavam mais escuros até a tela ficar quase completamente preta. Uma área foi projetada para aparecer um código visual gigante que levava a um link quebrado estranho. Então, algumas palavras escondidas que funcionavam como senhas também apareceram em outro longo mistério da internet, uma investigação de 72 páginas sobre um vídeo perturbador sobre algo chamado ascensionismo. Os dois mistérios, o jogo e esse quebra-cabeça de ascensão separado, compartilhavam nomes, códigos e símbolos, então as pessoas pensaram que estavam intimamente ligados. No ponto final do caminho escondido do jogo, você alcançava uma sala branca pura com um computador e um inimigo estranho com um nome embaralhado que morria instantaneamente. O computador dava uma última mensagem. Parabenizava você por completar sua ascensão e dizia que a ascensão adicional era possível. Se você escolhesse continuar, dizia que durante as próximas 2 semanas interagiríamos com você e suas posses de várias maneiras. Dizia que poderiam contatá-lo diretamente usando uma palavra-chave e perguntava novamente se você concordava. Se você ainda dissesse sim, agradecia e dizia para aproveitar as próximas 2 semanas e aguardar instruções. Então nada mais acontecia na tela. Pelo menos uma pessoa afirma ter terminado toda essa sessão escondida, digitado seu nome real, endereço e e-mail e nunca recebeu nenhum contato. Rumores espalharam que a versão original tinha algum tipo de recurso online escondido que poderia enviar secretamente suas informações para um grupo real. E adicionando ao mistério, pouco depois do jogo ser lançado, a página do jogo em um site de criação de jogos foi removida. Depois disso, a única maneira de obter o arquivo original era através de um link protegido por senha, na página pessoal do desenvolvedor, que o público não podia abrir. Quando as pessoas misturaram isso com a conversa sobre ascensão e interagir com suas posses, ficou fácil acreditar que o jogo poderia ser uma ferramenta de recrutamento para um grupo real. Seguir as pistas levou as pessoas para longe do jogo em si e em direção a uma rede maior de sites, contas de mídia social e postagens estranhas usando o nome Ascensão ou Ascensionismo. Havia uma suposta gravadora chamada Registros de Ascensionismo com um símbolo que também apareceu no trailer do jogo. Havia também uma conta de mídia social chamada Acenda Hoje, que postava palavras sem sentido e símbolos estranhos. Quando um criador de vídeos a seguiu, a conta o seguiu de volta em 1 minuto e então realmente digitou frases normais, o que quase nunca fazia. Isso provou que havia uma pessoa real por trás de pelo menos parte disso. Quando perguntados, eles imediatamente negaram fazer parte de qualquer grupo secreto e agiram como se o que estavam fazendo fosse um projeto artístico. Na mesma época, outro investigador encontrou mais informações sobre ascensionismo como sistema de crenças. Havia escritos mais antigos falando sobre a ideia de que cada pessoa tem 2 espíritos. Um espírito físico, que é o corpo, e um espírito etéreo, que é a alma. A alma vive muitas vidas. Quando finalmente decide que foi boa o suficiente, se destrói e se torna uma espécie de substância primordial da qual novas almas nascem. Alguns dos escritos comparavam a vida a escalar uma montanha e chamavam isso de teste de ascensão. Diziam que qualquer coisa ruim que acontecesse com você era algo com que você concordou em uma vida passada, o que significa que qualquer sofrimento que você enfrenta é de alguma forma sua culpa de antes. Esse sistema de crenças existia muito antes do jogo com seu próprio pequeno grupo de seguidores e inscritos, mas o conteúdo
de registros de ascensionismo conectado ao artista musical parecia algo diferente. Quando investigadores examinaram os registros de domínio de todos os sites temáticos de ascensão, continuavam encontrando o mesmo nome. Em um site de música, ele estava listado como o único artista assinado com os registros de ascensionismo. Suas páginas de música e gravadora usavam os mesmos símbolos dos outros sites. Então, em algum momento, todos os sites de registros de ascensionismo saíram do ar ao mesmo tempo, como se alguém escolhesse encerrar todo o projeto de uma vez. Havia mais uma pista importante. Alguém compartilhou informações sobre um segundo jogo que se acreditava ser do mesmo grupo. Seu link de download foi retirado mais tarde, mas versões arquivadas sobreviveram. Quando você joga esse segundo jogo, você controla uma mulher em uma ilha cheia de caminhos labirínticos. Instruções aparecem no topo da tela dizendo para você fazer tarefas como tocar objetos ou abrir portas. As frases são escritas em inglês quebrado e frenético. Cada vez que você completa uma tarefa, você ganha dinheiro, que pode usar para comprar pacotes de ascensão que fazem você ganhar dinheiro mais rápido. Até onde se sabe, não há final e nenhum gatilho secreto no código. A parte mais interessante, no entanto, é o sistema de correio de voz do jogo. Quando você usa o telefone, pode ouvir gravações reais da antiga linha direta de ascensão. Essas gravações são de pessoas reais que ligaram, disseram palavras-código, deram seus nomes e números de telefone e pediram para serem contatadas. Essas mensagens mostram que, pelo menos, algumas pessoas queriam se juntar ou aprender mais sobre ascensionismo por causa desses quebra-cabeças. Tudo isso cria uma imagem clara. O jogo não era apenas um jogo de interpretação aleatório com uma falha estranha, mas um grande projeto artístico ou uma introdução real a um sistema de crenças chamado ascensionismo. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Se você tem gostado do conteúdo e quer me ajudar a criar ainda mais, considere se tornar membro do canal. Deixei na tela outro vídeo que escolhi especialmente para você. Te vejo no próximo vídeo.